Me fala uma coisa, tu fez muitos trabalhos internacionais, né? Você morou fora, né? Qual que você marcou mais assim pra você assim? Você morou em Nova York também, né? Na realidade, eu morei em Maryland, perto de Washington DC, são 4 horas ao sul de Nova York. Então, antes de eu responder essa pergunta, me fala assim, qual que é a diferença da fotografia brasileira para internacional, o valor dela? O reconhecimento de um fotógrafo lá existe? É valorizada a fotografia lá fora? Como é que é assim? Eu acho que por causa da história é muito mais valorizado lá. É, Só que hoje em dia globalizou tanto que você pode ser um fotógrafo brasileiro e fazer sucesso lá. O problema do Brasil é que é um mercado fechado, né? O mercado da arte no Brasil é quase intransponível. É muito difícil de se atingir, né? O tipo de trabalho que eu faço há uns anos, desde que eu meio que saí um pouco do mercado de surf, é uma fotografia mais voltada à arte, mais voltada a uma parte um pouco de arquitetura misturado com a parte documental. E eu percebo que para entrar aqui no mercado brasileiro de arte eu não digo impossível porque nada é impossível, mas é muito difícil. Lá fora é difícil, só que se algo for bom e você conseguir falar com a pessoa certa, há um pouco mais de facilidade. Principalmente se você for estrangeiro, por ser um pouco mais exótico do que um americano fazendo o trabalho. Mas, no geral, eu acho que os mercados são muito parecidos, né, de fotografia. Mas no Brasil é bem Eu não sei como é que é o difícil. reconhecimento da arte em si, né? Como eu vou te explicar? Por exemplo, eu no segmento de patinação, eu gosto de fotografar muito a emoção, o momento, o abraço com a treinadora, aquele tombo que ela tomou, aquele choro que ela tá fazendo. E eu consegui, graças a Deus, introduzir essa arte, essa foto artística nesse mercado, que já no surf é mais difícil. Hoje no surf o interesse é, tu pegou aquela minha onda? Tu pegou aquela minha manobra? Então assim, eu não sei como é que é lá referente à arte, porque assim, existe uma grande diferença de uma foto artística de um momento de uma foto de uma manobra, eu acho. É, Entendeu? Tu pegar o cara numa onda, dando uma rasgada, um cut, não vou falar tubo que é mais difícil, mas um cut, pra mim é uma foto que qualquer um faria. Agora, tu pegar um momento diferente, com uma expressão, com um sentimento, um abraço, eu acho que isso é que envolve já a arte, o fotógrafo ser valorizado. E aqui eu já não vejo tanto. Se você oferecer uma foto hoje para um surfista, uma outra área de esporte, já não é tão vendável, né? Eu não tenho essa diferença, entendeu? é, é, quando eu fotografei ação, que eu tentei fotografar ação até em branco e preto, eu tentava buscar isso, buscar arte para o momento de ação. Nesse livro aqui, tem algumas fotos de ação que você não olha com o mesmo olhar se fosse colorida, talvez, pelo momento, pelo jeito que está o momento acontecendo. Com a foto branco e preto, ela dá ela coloca um pouco de arte. De Não sei arte. se fala assim, mas ela dá uma salgada na foto, ela fica um pouco mais diferente do que se fosse só uma foto colorida comum, como que é o que você vê. Eu acho que esse é o diferencial, talvez, quando você perguntou da fotografia branco e preto e da colorida, porque o colorido é o que a gente vê. Então tem que ser uma super foto na minha cabeça para ficar bom. O branco e preto, para qualquer outro tipo, para qualquer um, você não vê o branco e preto. Então, quando você vê algo que é muito legal em branco e preto, realmente dá uma mais. Isso é um assunto que a gente falou antes, mas me veio esse gancho agora. Eu gosto muito de trabalhar preto e branco, principalmente quando tem muita informação na foto. Tem muita informação, muita informação. Aí eu pego, jogo um preto e branco, some tudo, fica só o que tá em evidência. Mas me fala uma coisa, continuando a tua história, trajetória de livros, fala um pouco desse livro seu aqui, A Primeira Palavra, né? Isso. É o nome dele. Esse livro é o que foi lançado na Itália? Isso. Você lançou na Itália com fotos de surf que foram registradas em outros lugares do mundo, Havaí, ou somente no Havaí? Não, é tudo. Tem Maldivas, Peru, Peru, Austrália, tem... É aqui até que eu acho que tem Porta do Sol, não? Tem a Porta do Sol, também, né? tem a Garganta, tem... Fala, como é que foi a história como você chegou nesse livro? A Primeira Palavra, foi um convite de alguém, foi um projeto seu? Como é que foi um pouco sobre esse livro aqui? Então, eu fiz contato com um dono de uma vinícola na Toscana, chama Pier Giorgio Castellani, e ele é dono de vários vinhedos lá, e ele tem a marca Castellani de vinho. E ele é surfista. E ele também tem a marca Zio Baffa, não sei se você já ouviu falar. Não.
e que é uma marca mais voltada para o surf. É uma marca de vinho voltada para o surf. Inclusive patrocinava o Andrew Serrano, o Dário. Lembrei, eu acho que você já deve ter. Lembrei, isso. E aí a gente teve uma ideia, vamos fazer uma exposição aí na Itália? Vamos. Aí eu mandei as fotos para ele se interessou, eu comecei a correr atrás de patrocínio, e aí eu dei ideia, vamos fazer um catálogo sobre a exposição? Aí ele levantou os custos para fazer um catálogo, e a gente percebeu que seria muito interessante fazer um livro, tal, com os custos eram muito parecidos, e aí ele foi numa editora lá da Itália, que chama Bandec Vivaldi, que eles imprimem Duotone, que foi o jeito que foi impresso esse livro. É uma editora e uma gráfica familiar. Então, e eles fazem livros para um monte de fotógrafo do mundo inteiro. E tem um trabalho muito caseiro, mas ao mesmo tempo bem perfeito. Assim, eles buscam muito a perfeição. Por ser um livro todo branco e preto, esse Duotone dá essa visão de quase tridimensional a foto. Né? E aí a gente deu a ideia de publicar o livro, eu mesmo fiz a arte por causa de correria, e a gente mandou para lá e publicou o livro, e eu fui para lá em agosto de 2018, e a gente fez uma turnê com 4 lançamentos pela costa da Toscana, com exposição, lançamento do livro. E o surf na Itália é muito legal, porque me lembra muito o surf quando eu era criança aqui no Brasil, nos anos 80. Existe um pouco de inocência ainda. Isso me fascinou lá. O senso de comunidade que eles têm é um pouco diferente daqui, que já é muito pelo lado competitivo do brasileiro, do surf brasileiro, já é mais... Perdeu a essência, né? Nem digo que perdeu a essência, eu acho que a essência é essa aqui. E lá a essência deles, lógico que existe a competição, porque todo lugar tem, mas eles gostam muito da cultura. E por ser um país tão antigo, que tem a cultura tão enraizada, eles veem o surf de uma outra maneira. Então, o feedback que eu tive lá foi incrível na época. A gente teve cobertura da Rolling Stones da Itália, da Vice da Itália. Eles, assim, foi um trabalho incrível lá. E aí eu lancei lá esse livro. Não são muitas cópias, eu tenho algumas ainda. É um livro caro, é um livro que foi caro para fazer, um livro caro para vender. Sim. Só que é uma qualidade assim absurda de impressão. E foi imagens que tu capturou durante várias viagens suas, né? Aí tem fotos desde o Alma Santista, tem foto do Picuruta, tem foto do Homero, até as últimas fotos que eu tirei aqui na porta, na Garganta do Diabo. Na época do Surfer Júnior eu fui para o Peru, fui 4 vezes, fui para a Califórnia, fui para o Havaí, para a Austrália, África do Sul, para Maldivas 2 vezes, que foi incrível. Tudo fotografando. Então eu tenho um mexidão. Nossa. Aí com as melhores fotos. O surf eu acho que foi curto na tua vida, mas foi tão intenso, né? Tipo, a carreira de fotógrafo assim, de ação foi tão intensa, porque num período você viajou Maldiva, vai todos esses países aí. Na época do Surfer Júnior foi muito assim, foram 3 anos e meio mais ou menos de revista, né? E foi muito, muito legal, porque a gente podia viajar algumas vezes no ano. A gente programava algumas trips para fazer matéria, o que não era normal, porque o Surfer Júnior normalmente eles compram a matéria já pronta, mas a gente tinha ideias que brotavam ali, e a gente conseguiu fazer 2 viagens para o Peru. Uma viagem para o Peru foi muito legal, que saiu publicado na época, que eu fui com o Andrew, com o Cássio e com o Rodrigo Matsuda, que é aquele shaper de alaia, de que madeira. lugar que vocês foram para lá? A gente foi para Chicama. Só que a gente passou por Juan Chaco antes. E a ideia era resgatar um pouco do começo do surf, em Juan Chaco, com os cavalos de Totora, e depois levar a alaia para Chicama. E os 3 surfarem de alaia em Chicama. Então a gente levou um kiver enorme de prancha, foi muito legal Tem até um vídeo, depois eu posso passar o link para vocês, que a gente fez pro Surfer Journal na época, e foi incrível assim essa viagem.